Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar processo penal, mais especificamente o recurso em sentido estrito, que está previsto lá nos artigos 581 e seguintes do Código de Processo Penal. Então vamos lá estudar esse recurso aqui? Antes da gente ver as hipóteses de cabimento e como que funciona esse recurso aqui, a gente precisa ter uma noção geral de como funciona esse recurso. Primeira coisa, recurso em sentido estrito, ele vai atacar decisões interlocutórias. Ou seja, não é uma decisão que vai afetar o mérito da questão principal dentro do processo penal. Não é uma decisão condenatória e não é uma decisão absolutória. Então é uma decisão interlocutória, questões processuais que ocorrem ao longo do processo. Essas decisões interlocutórias, elas têm que ser proferidas por juiz singular, ou seja, recurso em sentido estrito não será cabível de eventuais decisões interlocutórias que sejam tomadas por tribunais. A decisão interlocutória tem que ser proferida por juiz singular. E um último requisito é que essa decisão ela esteja no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando eu estou diante de uma decisão interlocutória, a primeira coisa que eu preciso verificar é se ela está no rol do 581. Se ela estiver no rol do artigo 581, será cabível recurso em sentido estrito. Se ela não estiver no rol do 581, eu tenho que ver qual que é o recurso cabível para aquela decisão. Tudo bem? Uma segunda observação bem importante é que o recurso em sentido estrito ele tem aplicação residual. Como assim aplicação residual? Se por acaso essa decisão interlocutória do artigo 581 vier a ser proferida dentro de uma sentença, o recurso cabível será a apelação e não o recurso em sentido estrito. Como assim, Magda? Dê um exemplo para a gente. Vamos lá. Digamos que o sujeito está respondendo por 2 delitos, roubo e receptação. Está respondendo pelo roubo e pela receptação. Todo o trâmite do processo foi regular, chega no momento da sentença. O juiz condena ele pelo delito de roubo e julga extinta a punibilidade em razão da receptação. Por qualquer motivo, julgou extinta a punibilidade em razão da receptação. O Ministério Público concorda com a condenação do roubo, mas não concorda com a extinção da punibilidade do delito de receptação. Veja que a extinção da punibilidade ela é uma decisão interlocutória. E aí, se o Ministério Público quiser recorrer somente da parte que extinguiu a punibilidade, qual será o recurso cabível? A apelação. Porque a extinção da punibilidade foi decretada em sede de sentença. Então, ainda que eu tenha uma decisão interlocutória, se essa decisão for tomada em sede de sentença, eu afasto a aplicação do recurso em sentido estrito e utilizo o recurso de apelação. Porque o recurso de apelação ele é mais abrangente que o recurso em sentido estrito. Então, eu me valho da apelação. Para facilitar toda essa visualização aqui para vocês, guardem o seguinte esquema. Se a decisão interlocutória for proferida antes da sentença, antes de uma decisão condenatória ou absolutória, eu olho o rol do 581. Tá lá, recurso em sentido estrito. Então, a chance de ser cabível recurso em sentido estrito é muito grande, desde que essa decisão seja proferida antes de uma sentença condenatória ou absolutória. Se a decisão, ainda que ela esteja no rol do 581, seja proferida dentro de uma sentença, é no momento da sentença essa decisão foi proferida lá, recurso cabível será a apelação. E aí, se essa decisão interlocutória for proferida após o trânsito em julgado, já após uma sentença, a chance de recurso aqui é do chamado agravo em execução. Então, o recurso em sentido estrito ele será cabível até a prolação da sentença. Cheguei em sede de sentença, o recurso cabível já será a apelação. Então, é só lembrar, decisões interlocutórias proferidas por juiz singular até o momento da sentença
e que estejam no rol do artigo 581. Aqui eu tenho a possibilidade do uso do recurso em sentido estrito. Tudo bem? E quais que são os aspectos procedimentais desse recurso em sentido estrito? Como que ele pode ser apresentado, como que ele pode ser interposto e para quem ele é interposto? Primeira coisa é a forma de interposição. Segundo o artigo 578 do Código de Processo Penal, o recurso em sentido estrito ele pode ser interposto tanto por petição quanto por termo nos autos. De repente, a decisão interlocutória é proferida já em sede de audiência. Se fala já para o juiz, eu vou recorrer dessa decisão, conste-se em ata. Ele reduz a termo e isso já vale como a tua petição de interposição. Ou, se não, você pode apresentar aquela petição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca X. Fulano de tal, não conformado com a decisão interlocutória proferida, vem interpor recurso em sentido estrito. Então, o recurso em sentido estrito admite essas duas formas de interposição. Tanto por termo, que é no momento da audiência, quanto por petição, que é depois aquela petição mais formal que você apresenta nos autos. Tudo bem? Qual que é o prazo de interposição desse recurso em sentido estrito aqui? Para a interposição do recurso em sentido estrito, diz o artigo 586 que eu tenho um prazo de 5 dias. Então, eu tenho um prazo de 5 dias para fazer aquela petição falando que eu estou interpondo o recurso em sentido estrito. Aquela petição bem simples. Tenho 5 dias para manifestar essa intenção de recorrer daquela decisão interlocutória. E aí as razões? Eu tenho um prazo diferente, eu preciso apresentar as razões no mesmo prazo de 5 dias? Não. Para as razões, segundo o artigo 588, eu tenho um prazo de 2 dias. E como que eu faço essa contagem de prazo? Terminou 5, eu já começo 2, tá tudo junto, como que é? Ou é 7? Não. Aqui eu apresento a petição de interposição no prazo de 5 dias, vai para o juiz de primeira instância fazer a análise, se eu preenchi os pressupostos de admissibilidade no meu recurso, e aí ele manda intimar para que eu apresente as razões no prazo de 2 dias. Então, cuidado que a contagem de prazo não é seguida, não é quando terminou os 5, já inicia os 2. Eu apresento a petição de interposição, o juiz de primeira instância analisa o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e aí manda intimar para que eu apresente as razões no prazo de 2 dias. Terei 2 dias para fundamentar esse meu recurso em sentido estrito, ok? E como que funciona o processamento do recurso em sentido estrito? Aqui, o recurso em sentido estrito ele tem uma diferenciação perante outros recursos, que é o chamado juízo de retratação. Quando eu apresento as razões recursais, antes do juiz de primeira instância encaminhar esses autos para o tribunal, ele vai analisar as minhas razões e há a possibilidade dele exercer o chamado juízo de retratação. É ele voltar atrás na sua decisão. Por exemplo, digamos que o juiz julgou extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição. O Ministério Público não concorda com essa decisão, entende que não houve prescrição no caso, e apresenta o recurso em sentido estrito. Apresentou, interpôs o recurso em sentido estrito, apresentou as razões. O juiz, antes de mandar para o tribunal, vai olhar a petição do Ministério Público e se ele entender que de fato não ocorreu a prescrição, ele pode voltar atrás na sua decisão e falar, olha, não era caso de prescrição, estava errada a minha decisão que julgou extinta a punibilidade. Então eu volto atrás e não extingo mais a punibilidade do sujeito, porque não ocorreu prescrição. Então no recurso em sentido estrito, a gente pode visualizar essa possibilidade do juiz de primeira instância, o próprio juiz que prolatou a decisão, modificar a sua própria decisão. Independentemente dele exercer ou não o juiz de retratação, ele vai encaminhar os autos para o tribunal. É o tribunal que vai dar a última palavra acerca desse recurso em sentido estrito. Mas a gente pode visualizar a possibilidade de retratação, que está lá no artigo 589 do Código de Processo Penal. Então isso aqui é uma especificidade do recurso em sentido estrito.
ele tem essa possibilidade do juiz prolator da decisão voltar atrás na sua própria decisão, ok? E de quem é a competência para julgamento desse recurso em sentido estrito? Competência para julgamento do recurso em sentido estrito vai ser do TJ ou do TRF, turma ou Câmara. Aqui depende de qual competência que eu estou trabalhando, se é a competência estadual ou competência federal, TJ ou TRF. Mas sempre será de um órgão colegiado, uma Câmara ou de uma turma. Então, a competência para julgamento, ainda que exista o juízo de retratação, será do tribunal, do TJ ou do TRF, ok? E quais são os efeitos que eu posso visualizar na interposição desse recurso em sentido estrito? O que pode acontecer no processo com a interposição desse meu recurso? Primeiro deles, efeito devolutivo. Estou devolvendo a matéria para reanálise pelo tribunal. É o tribunal quem vai fazer a análise final sobre esse meu recurso. Então, eu devolvo essa matéria para que um outro órgão jurisdicional de hierarquia superior faça a reanálise dessa matéria aqui. Segundo efeito que eu posso visualizar é o efeito regressivo, que nada mais é do que a gente já falou, o juízo de retratação. Então, o efeito regressivo tenho no recurso em sentido estrito. O juiz prolator da decisão pode voltar atrás na sua decisão e modificar. Então, eu tenho o juízo de retratação. Tenho ainda também a possibilidade do efeito extensivo, previsto lá no artigo 580 do Código de Processo Penal, que é quando eu tenho o caso de concurso de agentes e somente um deles recorre da decisão. Se um deles recorrer dessa decisão e a decisão vier a ser modificada por questões de ordem objetiva e não de caráter exclusivamente pessoal, se modificar por questões de ordem objetiva, eu estendo os efeitos dessa decisão para os demais que não recorreram dessa mesma decisão. Então, você tem a possibilidade de efeito extensivo, estender os efeitos para aqueles que não recorreram da decisão. Ok? E ainda eu posso visualizar o efeito suspensivo no recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, o efeito suspensivo não é uma regra, ele é uma exceção, que só acontece nesses casos aqui elencados. No caso de perda ou quebra da fiança, se eu recorrer dessa decisão, eu posso ter o efeito suspensivo. No caso do juiz negar a apelação ou julgar ela deserta, eu posso ter efeito suspensivo. E no caso da decisão de pronúncia, que eu também posso visualizar o efeito suspensivo. Nos demais casos, a gente dificilmente vai verificar a ocorrência do efeito suspensivo. Então, basicamente 4 efeitos: devolutivo, regressivo, extensivo e suspensivo. Tudo bem? Então vamos ver quais são as hipóteses de cabimento desse recurso em sentido estrito. As hipóteses de cabimento estão lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. E muita atenção aqui com o rol que está previsto lá no 581. Tem muitas hipóteses que lá estão, que hoje estão tacitamente revogadas, que são decisões já tomadas pelo juiz da execução. Por exemplo, está lá no rol do 581, conceder o livramento condicional. Quem concede o livramento condicional? Juiz da execução. Em que momento é tomada essa decisão? Após o trânsito em julgado, já estou em sede de execução de pena. Então, nas hipóteses do 581, que as decisões sejam tomadas pelo juiz da execução, já não cabe mais recurso em sentido estrito. As hipóteses ainda estão lá elencadas, mas estão tacitamente revogadas pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então tem que tomar muito cuidado quando for ler o rol do 581 para não acabar, de repente, errando no recurso cabível. Quando seria caso de agravo em execução, você falar que é recurso em sentido estrito. Então, toma cuidado só com as hipóteses lá. Primeira hipótese de cabimento, então, do recurso em sentido estrito é o não recebimento da peça acusatória ou rejeição da peça acusatória. Quando o Ministério Público apresenta a denúncia,
ela vai para o magistrado em primeira instância analisar se vai receber ou não. Se o juiz rejeitar essa denúncia oferecida pelo Ministério Público, o Ministério Público pode se valer do recurso em sentido estrito, para que essa denúncia seja recebida. Então, quando eu tenho a rejeição da peça acusatória, recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Essa previsão também está lá na súmula 60 do TRF da 4ª Região, que diz, no caso de rejeição da peça acusatória, recurso cabível será o recurso em sentido estrito. E aqui duas questões importantíssimas e que sempre aparecem em provas. A primeira delas é a questão da súmula 707 do STF. Faz até uma estrelinha de tão importante que é essa súmula aqui. Vejam que a rejeição da peça acusatória ocorre antes do acusado ser citado. O acusado até então não tomou conhecimento que tem uma ação penal contra ele, porque não tem, o juiz já rejeitou a peça acusatória. Se o Ministério Público recorrer dessa decisão, apresentar um recurso em sentido estrito, eu preciso intimar o acusado para apresentar contra-razões? Porque até então ele não foi citado, ele não está respondendo um processo penal, ele nem foi chamado para esse processo. Preciso intimar ele para apresentar contra-razões? Sim, é obrigatória a intimação do acusado para apresentar contra-razões nesse recurso aqui. Por quê? Porque ele tem interesse que essa peça acusatória não seja recebida. Ele não quer que receba essa peça acusatória. Então, eu preciso intimar o acusado para apresentar contra-razões. Cuidado aqui, que não basta eu nomear um defensor dativo e falar, não vamos intimar ele, vamos só nomear um defensor dativo aqui e o defensor apresenta as contra-razões em nome do acusado. Não. Você precisa intimar o acusado. Ele precisa ter ciência que foi interposto um recurso contra a decisão que rejeitou a peça acusatória. Ele vai nomear, constituir um advogado ou vai pedir a nomeação da Defensoria Pública ou do defensor dativo para apresentar as contra-razões, mas ele precisa ter ciência. Então, você precisa intimar o acusado para apresentar contra-razões nesse recurso em sentido estrito aqui, ainda que ele ainda não tenha sido citado no processo. Então, há necessidade sim de intimação do acusado para apresentar contra-razões. Segunda observação, também com estrelinhas aqui, é que caso o tribunal julgue procedente o recurso de provimento ao recurso da acusação, no Ministério Público, por exemplo, essa decisão dando provimento ao recurso já vale como recebimento da peça acusatória. Não preciso dar provimento e aí mandar para o juiz de primeira instância e falar, olha, agora receba essa peça acusatória. Não, a decisão que dá provimento ao recurso da acusação já vale como recebimento da peça acusatória. Tudo bem? E uma última observação aqui. E se houver rejeição da denúncia no juizado especial criminal? Qual é o recurso cabível? Cabe recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia no juizado especial criminal? Não. No juizado especial criminal, o recurso cabível da decisão que rejeita a peça acusatória será a apelação e no prazo de 10 dias. Então, aqui no juizado especial, a gente tem uma diferença entre os recursos. Não é o recurso em sentido estrito, mas sim a apelação no prazo de 10 dias. Ok? Essa é a primeira hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Segunda hipótese de cabimento é quando há incompetência do juízo. Nesse inciso 2 aqui, é quando o juiz de ofício se declara incompetente para o julgamento daquela causa. Se o juiz de ofício declina da sua competência, recurso cabível é o recurso em sentido estrito com base no inciso 2. Dentro desse inciso 2 aqui, a gente também pode pôr a hipótese de desclassificação do delito lá em sede do tribunal do júri. Ao final do término da primeira fase do tribunal do júri, se for o caso de desclassificação,
não é um delito doloso contra a vida, o juiz do tribunal do júri está desclassificando, ou seja, está declinando da sua competência, é caso de recurso em sentido estrito, com base nesse inciso aqui. Ok? Terceira hipótese de cabimento é quando julgada a procedência das exceções, salvo a de suspeição. As exceções, elas estão lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. E quando o juiz julga elas procedente, ou seja, a incompetência, a legitimidade, litispendência e coisa julgada, se o juiz julgar procedente, cabe recurso em sentido estrito. Então, a terceira hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito é quando houver procedência das exceções, salvo a de suspeição. Aqui tá errado, não é suspensão, é suspeição. Tá errado aqui, então leiam suspeição. As exceções, elas estão previstas lá no artigo 95 do CPP. Quando o juiz julgar elas procedente, ou seja, tem que ser nesse sentido da procedência das exceções, caberá o recurso em sentido estrito. Então, quando o juiz julgar procedente a exceção de incompetência de juízo, ilegitimidade de partes, litispendência ou coisa julgada, será cabível recurso em sentido estrito. Ok? Próxima hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito é quando eu tiver uma decisão de pronúncia. Quando eu tiver a decisão de pronúncia, será cabível recurso em sentido estrito. Pronúncia é aquela decisão que vai mandar o acusado para julgamento perante o tribunal do júri. Quando eu tiver, então, uma decisão de pronúncia, será cabível recurso em sentido estrito. Cuidado que, se aqui eu interpuser o recurso em sentido estrito, houver interposição do recurso em sentido estrito, o início do julgamento fica suspenso. Eu não posso mandar um acusado para julgamento perante o tribunal do júri enquanto eu não decidir esse recurso em sentido estrito. Porque vai que ele venha a ser impronunciado ou absolvido sumariamente, ou ainda é desclassificado o delito. Então, enquanto eu estiver discutindo o recurso em sentido estrito, o início de julgamento perante o tribunal do júri fica suspenso. Aqui a gente verifica a ocorrência de efeito suspensivo, já que eu não posso mandar o sujeito para julgamento perante o tribunal do júri enquanto eu estiver discutindo o recurso em sentido estrito. Ok? Próxima hipótese de cabimento é quando o juiz conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, ou ainda conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. As questões que aparecem aqui e se o delegado de polícia conceder a fiança ou negar um pedido de fiança, cabe recurso em sentido estrito? Não. Aqui não vai caber recurso em sentido estrito, já que o delegado de polícia não é uma autoridade jurisdicional, mas sim uma autoridade policial, autoridade administrativa. Então, os recursos em sentido estrito aqui só cabe nessas hipóteses quando o juiz tomar essas decisões aqui, e não quando essas decisões forem tomadas pela autoridade policial. Então, nesse caso, não cabe recurso em sentido estrito. Segunda pergunta que aparece essa hipótese fala no caso de indeferimento de preventiva ou revogação de preventiva. Mas e se eu tiver indeferimento de uma prisão temporária ou de uma medida cautelar diversa da prisão? Ou se eu tiver uma revogação de temporária ou revogação de uma medida cautelar diversa da prisão? Cabe recurso em sentido estrito nesses casos aqui? E aqui a resposta é positiva. Nesses casos aqui, cabe sim recurso em sentido estrito, por aplicação do artigo 3º do Código de Processo Penal, na interpretação extensiva. Eu estendo essas possibilidades aqui para a temporária e para as medidas cautelares diversas da prisão. Ok?
Próxima hipótese de cabimento é quando o juiz julgar quebrada a fiança ou perdida o seu valor. Quando o juiz julga quebrada a fiança, é perda da metade do valor e perdido é o valor integral. É quando ocorrem as possibilidades lá do 343 ou 344. Então, quando o juiz julga quebrada a fiança ou perdido o seu valor, o acusado pode se valer do recurso em sentido estrito para atacar essa decisão. Nessa hipótese aqui, nós também temos o efeito suspensivo. Enquanto não for julgado o recurso em sentido estrito, eu não dou a destinação final para esse valor aqui, que foi quebrado ou que foi perdido. Próxima hipótese de cabimento é da decisão que decreta ou não a extinção da punibilidade. Aqui eu admito o recurso em sentido estrito nas duas hipóteses. O acusado postulou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição. O juiz decretou a extinção da punibilidade. Cabe recurso em sentido estrito. O juiz negou o pedido de extinção da punibilidade. Também cabe recurso em sentido estrito. Então, daqui decreta ou não, pouco importa o sentido que foi tomado, pode ser nos dois sentidos, cabe recurso em sentido estrito dessa decisão. E também pouco importa qual foi a razão que gerou a extinção da punibilidade. Pode ser qualquer uma delas. Tendo sido decretada ou não a extinção da punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Próxima hipótese ainda de recurso em sentido estrito é da decisão que concede ou nega habeas corpus. Isso aqui, lembrem, tem que ser decisão de juiz de primeira instância. Então, se o juiz de primeira instância conceder habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Se ele negar habeas corpus, também cabe recurso em sentido estrito. Pouco importa o lado da decisão que tenha sido tomada. Próxima hipótese de cabimento é da decisão que concede, nega, revoga a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena está prevista lá no artigo 77 do Código Penal. E se acontecer uma dessas situações, o juiz conceder a suspensão da pena, cabe recurso em sentido estrito. Negou pedido de suspensão da pena, cabe recurso em sentido estrito. Revogou, também cabe recurso em sentido estrito. Então, em qualquer dessas hipóteses aqui, as partes podem se valer do recurso em sentido estrito para atacar essa decisão. Ainda caberá recurso em sentido estrito da decisão que anula o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Quando o juiz, de repente, anular o processo até o momento da sentença, ele anular o processo inteiro ou anular uma parte do processo, se as partes não concordarem com essa decisão, podem atacar essa decisão mediante recurso em sentido estrito. Outra hipótese, ainda de recurso em sentido estrito, vejam que são bastante hipóteses, mas todas bem fácil de lembrar, todas acontecem antes da prolação da sentença. Próxima hipótese é da decisão que incluir ou excluir jurado da lista geral. Quando é publicada lá a lista dos jurados, lá em outubro, novembro, se alguma das partes não concordarem ou se qualquer pessoa aqui, não precisa só ser partes do processo, pode ser qualquer pessoa, se elas não concordarem com a lista, elas podem se valer do recurso em sentido estrito para atacar essa decisão. E aqui uma observação, o prazo desse recurso em sentido estrito aqui é de 20 dias e não 5 mais 2. Esse é um prazo único de 20 dias. Não vai utilizar o prazo de 5 mais 2 para essa hipótese aqui. Essa hipótese, o prazo é de 20 dias, ok? E pode ser utilizado por qualquer pessoa, que de repente não concordou com algum jurado, quer incluir ou quer excluir algum jurado daquela lista, ok? Próxima hipótese de cabimento ainda é quando o juiz julga deserta a apelação ou nega seguimento para apelação. Como assim? Se eu estiver diante de uma sentença condenatória, por exemplo, eu posso apelar dessa decisão. Interpus a minha apelação. O juiz de primeira instância entendeu, por exemplo, que foi intempestiva
e negou seguimento para minha apelação. E eu não concordei com essa decisão. Falo, não foi intempestiva, eu protocolei dentro do prazo de 5 dias. Não pode ter sido negado o seguimento. Se eu quiser atacar essa decisão que negou seguimento à minha apelação, eu tenho que me valer do recurso em sentido estrito. E vejam que esse recurso em sentido estrito não vai atacar a sentença, mas sim a decisão que negou seguimento à minha apelação. Eu vou demonstrar, por exemplo, através desse recurso em sentido estrito aqui, que eu preenchi os pressupostos de admissibilidade, que a minha apelação é tempestiva e ela deveria ter sido recebida e dado andamento. Ela não poderia ter sido negado seguimento à minha apelação. Então, no caso do juiz negar seguimento à apelação ou de repente julgar deserta, ou seja, não paguei as custas, no caso da ação penal privada, eu posso me valer do recurso em sentido estrito para dar seguimento para essa minha apelação. Ok? Próxima hipótese de cabimento é a decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Nas questões prejudiciais, quando o juiz determina a suspensão do processo, se uma das partes não concordar com a suspensão, entendeu? Olha, não é caso de suspensão, vamos seguir com o processo penal aqui, ela pode se valer do recurso em sentido estrito. E vejam que essa hipótese é somente no caso de ordenar a suspensão. E se o juiz nega a suspensão? Uma das partes fala, olha, eu estou discutindo aí nessa questão lá no juízo extrapenal. Vamos aguardar o julgamento lá para que a gente não tenha decisões conflitantes aqui. Aí o juiz fala, não, eu vou seguir no processo penal aqui normal, vamos proferir a decisão. Se ele negar o pedido de suspensão, qual que é o recurso cabível? Cabe recurso em sentido estrito? Não, pessoal. O artigo 93, parágrafo 2º do Código de Processo Penal diz que no caso do juiz negar o pedido de suspensão, negar a suspensão do processo, não cabe recurso dessa decisão. Então, no caso do despacho que nega a suspensão, eu não tenho recurso cabível para o caso, ok? Próxima hipótese de cabimento é ainda da decisão que decide o incidente de falsidade. Aqui pouco importa a decisão que foi tomada pelo juiz, se foi dada procedência ou improcedência ao incidente de falsidade. Se sim ou se não, cabe o recurso em sentido estrito. Ok, pessoal? Esse foi o recurso em sentido estrito, então. Lembrem sempre de decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância antes da prolação da sentença e que estejam no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. Sempre tomando cuidado com aquelas hipóteses lá do juizado que podem admitir um outro recurso. Tudo bem? Muito obrigada e bons estudos!